Shalom, Ahim. Eu desejo, ainda temos aí 2 horas, de Shabbat, então desejo que tenham tido e que terminem, o Shabbat em paz, nosso dia de descanso, que para mim foi um tanto corrido, mas como foi corrido para as coisas de meu pai, eu estou satisfeito. 4, 5 anos, que a gente vem lutando com esse calendário, E me lembro que no começo, todos os meses, a gente penava, Justamente porque queríamos fazer uma coisa que não é utilizada em Israel, pelos sionistas, no lume solar. Regras, coisas que rabinos inventaram, não coisas que estão na Torá. Aí com o tempo vieram aqueles, que começaram a seguir um livro que eu nem sequer considero, que é o livro de Enoque. Para mim aquilo é conto de fada, é espírita, Aí ficou mais difícil ainda. Mas vamos ao assunto que interessa para nós nesse momento. Eu sempre tive, algumas pessoas que eu troquei ideias para poder estar entendendo o calendário e para poder ver se aquilo que eu estava me propondo a fazer, as contas que eu fazia, enfim, se isso procedia. Porque eu não tinha dúvida e não tenho dúvida alguma de que o Pai sempre esteve por detrás, mostrando. Como também não tenho dúvida de quando houve erros, foi por não perceber o que o Pai estava mostrando. Então, meus irmãos, o que acontece? Uma regra foi quebrada o ano passado. Uma regra rabínica, sionista, sem bases bíblicas, na qual dizia que só poderíamos ter um 13º mês a cada 3 anos. Então, nesse caso, como o último tinha sido em 2014, não poderia ter sido no final do ano passado, no início deste. Mas tudo bem. No mês 11, eu procurei 2 pessoas. Um, que todo ano ia lá para ver se a cevada estava em avive, e o outro, que é meu companheiro desde o início, mas não sei até quando. E ambos foram assim: não pode, porque são 3 anos. Eu perguntei para os 2, onde está escrito isso na palavra? Não porque é assim, porque desde que Hillel. Perguntei uma segunda vez a esse que ia, que não vai mais. Tem certeza de que não é possível ter um 13º mês? Neste ano que nós estamos, no último dia. Aliás, no ano passado, para passar para este ano. E ele me disse: total. Tá bom. Aí fomos chegando ao final do 12º mês. Até o último dia.
que foi no dia 30. O meu problema, a minha questão era que o pai me mostrava que era impossível, né, uma vez que o ciclo lunar ele tem 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 33 segundos, justamente para utilizarmos essas horas nos meses que tem 30. No final do ano passado para esse ano, se terminasse sem ter um 13º mês, nós iríamos ter 5 meses de 29 dias e 7 meses de 30 dias. Pelo mínimo que você saiba de matemática, eu te pergunto, de onde se tirou as 12 horas, 44 minutos e 3 segundos, para os 2 meses a mais de 30 dias? Graças ao Eterno, Ele me deu, Ele colocou na minha cabeça uma coisa e eu comecei a executá-la ainda falando com alguns irmãos. Por quê? Porque quando chegou no dia 30, esse mesmo que estava lá em Israel decretou o 13º mês. Porque não tinha como, não tinha cevada. E se você conhece um pouquinho que seja, né, da coisa, como é que funciona na Torá, se não houver cevada, não existe, né, Rosh Hashanah na próxima lua nova. Então nós tivemos um 13º mês que, né, inclusive foi de 29 dias. E aí, é claro, sendo um ano atípico, nós temos que considerar que tudo foi atípico durante os 13 meses. Esse ano está a mesma coisa. Nós estamos com 5 meses de 29 dias e tem gente dizendo que teremos o 30º dia. Eu entrei nessa também, vocês viram que eu coloquei de manhã. Mas o pai de novo mexeu com minha cabeça. Pois, para que nós tivéssemos um 30º dia, nós teríamos que ter novamente um 13º dia. Eu pensei várias coisas. Eu pensei assim, vai ver que o pai está tentando mostrar para os endurecidos que eles não têm, né, conhecimento algum do tempo que eles estão vivendo. Eu me lembro que quando ocorreu no final do mês passado, começo, né, final do ano passado e começo desse ano, 13º mês, essa pessoa que ia, porque não vai mais, a Israel, né, para verificar, né, como é que estava a cevada, se já estava em ponto de Aviv, né, que muitos ignorantes usam como nome de mês. Ele me perguntou 2 vezes pelo Facebook: como você sabia no mês 11 que nós íamos ter um 13º mês? Eu disse a ele: olha, se você quiser eu te explico. Eu não sigo o calendário de Hillel, nem o calendário judaico, muito menos o gregoriano. Eu sigo o lunisolar. Se você quiser, eu te ensino.
Aí ele perguntou uma outra vez, mas como? Eu falei, aquilo que eu te disse. E nunca mais ele falou comigo, e eu tentei falar com ele e não me respondeu. Demonstrando assim que a humildade de nossos primos realmente não existe. Hoje, ele largou até o caraísmo, e pelo que percebi, se tornou testemunha de Jeová. Mas tudo bem, deixa quieto. Cada um segue o caminho que o Pai indicou, e alguns vão para o buraco mesmo. Esse ano, nós estamos exatamente iguais. Ou seja, hoje, né, nós estamos no mês 12, nós já temos 6 meses e 30 dias, 5 de 29. Eu, Aldenor, Adoir, saímos correndo atrás para descobrir alguma forma de saber, né, como estaria a cevada lá em Israel. Se eu tivesse dinheiro, eu iria lá. Mas eu não tenho dinheiro nem para comprar comida para o Shabat. E tem gente que diz que eu me aproveito, né? Aí, o Adoir, ontem, numa tentativa assim, ele colocou no Facebook e descobriu uma pessoa que faz esse trabalho lá em Israel. E hoje, às 10 e pouco da manhã, porque eu entrei em contato com essa pessoa e disse a ele a importância para nós de começarmos o ano no dia correto, conforme a Torá e não conforme os rabinos, ou Hillel, ou o calendário judaico, ou seja lá qual for a porcaria humana que inventaram. Ele ficou meio assim, né, porque no início eu estava conversando com ele como se ele fosse um conhecedor do calendário lunisolar, e eu estava dizendo para ele, veja, hoje já é dia 27, foi ontem, né? Ele falou, como assim 27, né? Eu falei, não, você está falando que você vai começar a buscar no dia 16 e no dia 17? Vai ser como no ano passado? Na última hora vocês vão declarar um 13º mês? Ele disse, não sei, eu vou procurar, se eu não encontrar, nós vamos declarar realmente um 13º mês. Só que eu não sirvo a dois senhores, eu estudo o tempo todo, e eu venho observando um movimento desde que ocorreu no ano passado, né? Aquele furo na regra daqueles homens que se dizem santos, mas que o Pai endureceu para que eles não consigam entender nada, que o Pessá seria dia 31 de março. Por mais contas que eu fizesse, dia 31 de março não encaixaria. A menos que nós tivéssemos um 13º mês e fosse dia 31 de abril, que não existe. Então seria no dia 1º de maio. Isso mexeu muito com a minha cabeça, mas mesmo assim eu acabei fechando com o irmão que nós teríamos 30 dias. Vocês devem ter observado que eu coloquei até um aviso.
que às 5 e pouco da manhã eu estava aqui acordado, assim como o Adoir ficou acordado das 6 em diante para ver se ele via a lua, para poder fotografar, né? O Adoir é o autor de todas aquelas fotos maravilhosas que nós temos no nosso blog e na nossa página lá sobre o Luna Solar no Facebook. E ele não viu nada. Sabe por que ele não viu nada? Porque às 5h40 e pouco eu já tinha pego e feito o desenho, né, que eu uso no meu site. E a lua às 5h40 e pouco ela estava a 2%. Nem a câmera dele, que é super boa, conseguiu ver a lua, porque o sol já vinha nascendo com aquela claridade toda e uma luazinha, né? Quando foi 10 e pouco, eu mandei o calendário. Do dia de hoje, né, que começou ontem ao pôr do sol, que esse papo também que só tem durante o dia, o Shabat é papo furado. E disse: teremos 1 mês e 30 dias e vamos aguardar, né, a resposta do nosso irmão lá de Israel a respeito da cevada. Porque se tivermos 1 mês e 30 dias, com certeza teremos o 13º mês. Eram 10 e pouco da manhã, ele me mandou um recado pelo Facebook com fotos. E me pareceu uma pessoa muito humilde e muito sincera, porque ele termina o que ele diz dizendo assim: na minha opinião, isso é a Aviv. Agora observem, nós estávamos há 2 dias desse impasse. Quando o irmão Adoir, sem querer, achou essa pessoa, eu entrei em contato com ele imediatamente, pedi a ele que assim que ele tivesse alguma notícia de sim Aviv ou não Aviv, que ele por favor me passasse, que era muito importante para a nossa comunidade iniciar o ano no dia correto, na hora correta, para não atrasarmos ou adiantarmos as festas, como eles fazem todos os anos. Que mesmo ele tendo passado o Aviv correto, eles vão esperar o primeiro crescente, então eles já vão aí o que acontece? Ele me mandou a descoberta do Aviv. A partir daí eu comecei a conversar com o Adoir, comecei a conversar com o Aldenor, conversei também com o Moré José e falei: olha, eu estou fazendo as contas de novo e tal, e agora eu estou vendo que às 13h e 23 minutos nós vamos completar no ciclo lunar 29 horas, dias, né? Se nós formos esperar até o pôr do sol de amanhã, vai se passar muito mais do que 24 horas do término do 29º dia. Então me aguardem que eu vou fazer contas. E eu fazendo contas, eu percebi um erro devido, né, a cair, né, num bate-papo de um sionista fantasiado de brasileiro e que se diz também fazer parte dos efraimitas, porque lá em Israel está marcado o alinhamento
para as 15 horas, né? E 2 minutos. Cadê aqui? Israel. Aliás, 15 horas e 11 minutos. Se nós tirarmos o fuso horário de 5 horas, aqui dariam 10 horas e 14 minutos. Do dia 17, amanhã. Ou seja, 24 horas e quase mais 1 hora após o término do ciclo de 29 dias. Vocês estão me entendendo? Ué, não é 12 horas? No máximo? E a pergunta que eu faço de novo: se tivéssemos 7 meses de 30 dias, sabendo que para formar um mês de 30 dias necessitamos de um de 29, porque sobra 12 horas, blá, 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 como é que nós conseguiríamos, com 5 meses de 29 dias, formarmos 7 de 30? Só mesmo se houvesse o 13º mês, que inclusive eu fiz as contas e seria de 29 dias. E como seria um ano atípico, eu cheguei até a pensar, falei, o pai tá dando uma surra lá no Zé Arudi, né? Eles vinham com aquelas regrinhas deles lá e agora ele vai quebrar de vez, né? Porque aquela vez foi 2 anos. Agora seria o ano consecutivo. Mas aí veio a resposta dessa pessoa que eu quero me tornar amigo, porque eu vi que ele é uma pessoa humilde. Ele é uma pessoa que é capaz até de entender o nosso calendário, embora ele seja sionista. Porque ele ficou todo fazendo perguntas e tal, e eu fiquei de conversar com ele. Mas como eu estava hoje em função, né, de demonstrar e de fazer contas, eu estou desde das 5 horas da manhã até agora. Eu estou há quase uma semana tentando falar com uma pessoa por causa dessas coisas, que nem me respondeu. Que consideração tem essa pessoa? Muito magoado fiquei, sabe, com isso. Principalmente porque ela é uma dessas pessoas que dizem que eu estou errado quando eu peço ajuda. Porque ele tem o trabalho dele para sustentar a família dele, enquanto a gente manda tudo mastigado para ele. Eu não tenho mais tempo para trabalhar. Além de que eu tenho 63 anos de idade, e vou trabalhar em quê? Antes eu ainda fazia 1, 2 trabalhos por mês para algum cliente de publicidade, que eu sou publicitário. Estou até criando meu site com meus quadros para ver se entra algum, para não ser pesado para muitos, principalmente para esses que são joio. Mas em consideração à amizade, em consideração aos anos, ainda fiz uma ligação às 13 horas e poucos minutos, onde me foi dito: estou chegando em casa, ou significa não estava prestando, né? Não estava cumprindo com a Torá. Quando eu chegar eu te ligo. Agora são, ele falou, 2 horas no máximo eu chego. Agora são 16 horas e 38 minutos e eu não recebi nenhuma ligação.
É desse tipo de gente que eu estou com o saco cheio. Fila boia. Você sabe de quem eu estou falando. Nós vamos ter que ter uma conversa muito séria e você vai ter que se pôr no seu lugar. Ou se não, cara, faça o teu calendário e se vire. Então entendam bem. O que eu quero dizer é que hoje, às 18h03, haverá o alinhamento. O que significa que ao pôr de sol de hoje é Rosh Hashanah. Nós vamos estar no dia 1 do novo ano. A coisa dos 3 meses, né? Eu já achei pela internet coisas dizendo que o Pessah cairia no dia 31 de março. E que... E os Testemunhos de Jeová também deixaram aqui um convite. Eu não sei onde é que está. Que eles fazem a Santa Ceia, né, no dia do Pessah. É para o dia 31 de março. Agora vamos lá, vamos fazer conta de novo. Se no dia 18 de março começar o ano, o primeiro Shabat teria que ser pelo menos no dia 25, mas nós sabemos que será no dia 26, se fosse dia 18. Só que nos calendários feitos sei lá por quem, né? Claro que é acumulados com esse povo, né? Embora sejam nossos primos, eu chamo desse povo, porque até o momento em que restarem muitos poucos após a destruição de Jerusalém e de todo Israel, esses poucos vão crer. Como disse Shaul, não basta ser israelita. Então veja bem, meus irmãos, 18 com 7, vamos supor que eles contassem direto desde o primeiro dia, que eles não fizessem o correto do calendário, já daria 25. Nos calendários deles, o primeiro Shabat cai dia 24. 18 para 24 são 6 dias. Do dia 24 para o 31, estaria certo. Dariam 7 dias. Só que eles sempre começam na lua primeira visível, ou seja, sempre atrasados desde que saíram de Babel. Tanto que o pai os abandonou. Até o Mashiach ter nascido, né, filho de Yosef e Miriam, ele não quis nem saber, tanto que eles entraram na Kabbalah, eles entraram no Talmud, eles entraram nos Zohar, entraram no Rabinato, e virou aquela porcaria toda que nós conhecemos até hoje, que agora está pior ainda, né? Eu visito todo dia um jornal hebraico, eles só estão falando de guerra, de política. Eu nem sabia, existe um partido ortodoxo que botou Netanyahu na parede. Então observem, meus irmãos, hoje encerra ao pôr do sol o mês. Dia 17 é o nosso primeiro dia. Dia 18, nosso primeiro dia de trabalho. Dia 19, o segundo. Dia 20, o terceiro. Dia 21, o quarto. Dia 22, o quinto. Dia 23, o sexto. Observem. O dia 23 de março, ele vai cair
justamente no sábado. Aliás, na sexta. Ou seja, nós vamos ter o Shabat do dia 23 para o 24. Entendem? Da sexta para o sábado. Se nós contarmos aí, dia 25, primeiro dia de trabalho. 26, segundo dia de trabalho. 27, terceiro dia de trabalho. 28, quarto dia de trabalho. 29, quinto. Dia 30, sexto. Aí sim, dia 31, começando no dia 30 pôr do sol, nós teremos o dia 15, como eles querem, mas da forma apropriada. Vocês me entendem? Observe, o nosso calendário começou. É que não tem como eu colocar aqui agora, né? Mas foi no dia 15, né, do mês passado, às 13 horas 23 segundos, minutos. O que significa que ele terminou no dia 29, hoje, às 13 horas e 23 minutos. Espero que isso dê uma luzinha para aqueles que estão caminhando aí na escuridão, tá? E espero que você, que é contrário a eu pedir ajuda para poder comer, para poder pagar meu aluguel, para poder pagar a internet, para poder ficar aqui 18 horas por dia sentado, que eu não aguento mais nem dor nas costas, mas que além de receber um dinheiro ainda quis outro emprego, amante de mamon. Eu espero que você saiba muito bem como agir. Porque do contrário, meu irmão, você vai tomar banho quente e nem vai precisar de toalha. É isso aí. Eu espero que me entendam. Shalom. Fiquem na paz.